Se você tem dificuldade de escolher os quadros para decorar a sua casa, o vídeo de hoje é para você. Olá, eu sou a Calícia Bose e seja bem-vindo ao canal da Bose Bento. Aqui a gente fala de arquitetura, decoração, obras e também de manutenção. E no vídeo de hoje eu vou te dar várias dicas para você conseguir usar os quadros na sua decoração, dar personalidade e ainda deixar a sua casa muito mais bonita. Mas antes da gente começar, já deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal que toda semana a gente tem vídeo novo para vocês. Bom, e vamos começar esse assunto que eu tenho muita coisa para falar. E a primeira coisa que nós precisamos nos atentar é literalmente a escolha dos quadros. Que tipo de quadro eu vou usar para decorar minha casa? É melhor um quadro de planta? É melhor um quadro de flor? É melhor um quadro de um artista? Como que eu escolho isso? Primeira coisa que você tem que entender é que a escolha desse quadro precisa fazer sentido para você. Se você é um amante da arte, faz todo sentido você procurar os artistas que você gosta e comprar o quadro deles. Se você gosta de frases inspiradoras, faz todo sentido você ter quadros com frases inspiradoras na sua casa. Se você gosta muito de plantas ou muito de algum personagem, faz todo sentido você ter esse tipo de quadro na sua casa. O que não faz sentido é você ser uma pessoa que nunca ouviu falar de nenhum artista e escolher alguns para pôr na sua casa. Não vai conectar com você, entende? Então a escolha dos quadros, ela acaba sendo algo muito pessoal. Então escolha algo que realmente vai fazer sentido na sua casa. Se você gosta muito de viajar, por exemplo, você pode escolher vários quadros de cidades maravilhosas que você já viajou, ou de mapas e coisas desse tipo. Então, o mais importante, precisa fazer sentido para você. Outra coisa muito importante, depois que você entendeu o que faz sentido para você, escolha quadros que tenham uma linha estética parecida, principalmente para os ambientes integrados, geralmente sala de estar, cozinha, sala de TV, enfim. Os quadros que ficam no mesmo ambiente, eles precisam ter alguma coerência. Como assim? Se você escolheu quadros de viagens, por exemplo, de várias cidades diferentes, você pode pegar todas essas fotos ou quadros das viagens e colocá-las em preto e branco. Então a conexão entre os quadros vai ser justamente o uso do preto e branco. Ou você pode, por exemplo, escolher quadros de plantas e aí é a paleta de cores desses quadros que vai fazer todo o sentido e o tema. Então todos têm um tema um pouco de plantas e aí vai ter uma paleta de cores parecida que sempre vai ter um verde ou algo do tipo. Então tenha alguma linha de raciocínio entre os quadros para que isso se torne mais harmônico na sua decoração. Porque é muito esquisito você olhar para cá, ter um quadro de um tipo, olhar para lá, ter um outro que não tem absolutamente nada a ver. Se você for escolher algum artista, geralmente os artistas eles têm uma linha de pintura muito clara. Então escolha do mesmo artista alguns quadros. E aí a coerência entre eles vai ser justamente a linha de pintura que ele usa. Deu para entender? Você também precisa se atentar à paleta de cores que você já tem no seu ambiente. Às vezes você está ali com uma paleta toda suave, entre beges e cinzas e joga alguns quadros que não tem nada a ver. Não é que não possa ter quadros coloridos, mas cuide para que esse colorido do quadro combine com o que você já tem na sua casa, para não ficar uma coisa muito destoante. Ou então, às vezes, você quer mesmo é que o quadro se sobressaia de alguma forma, e aí você pode deixar por vontade própria, de fato, o ambiente mais neutro para o quadro se sobressair, mas precisa ser algo intencional. Não é para ser ao acaso. Então cuide com a paleta de cores para que tudo fique bem harmonizado. E aí vem uma pergunta que muita gente me faz. Tá, mas onde eu devo colocar quadros na minha casa? Basicamente, se você tem um espacinho que está precisando de um up ou uma parede que está muito sem nada e você quer dar uma vida para aquela parede, pode colocar o quadro, independente do ambiente que seja na sua casa. Até em banheiro a gente coloca, muitas vezes em lavabo é muito comum a gente colocar uns quadrinhos, cozinha também.
Lógico, sala de estar, sala de jantar, quartos, sempre lembrando das primeiras dicas. Isso precisa fazer sentido para você. Então, se lá no seu lavabo faz sentido, porque o lavabo tem um tema e você quer colocar uns quadros, coloque, não tem problema nenhum. Inclusive, um dos objetos de decoração que não tem problema você exagerar é na quantidade de quadros na sua casa. Então, abuse e use. E aí vem outra dúvida, outro questionamento. Tá, Calícia, mas eu coloco um quadro ou eu faço uma composição? Ah, pergunta que vale R$1 milhão, não é mesmo? Gente, isso depende de muitos fatores. Por exemplo, do tamanho do seu ambiente. Então você precisa colocar um quadro que seja, obviamente, proporcional ao tamanho da sua casa. Não dá para querer ter um quadro de 2 metros de altura se o seu pé direito é 2,10, né? Então isso precisa ser proporcional. Agora, você tem um quadro da sua família ou um quadro de um artista que você gosta muito que é um pouquinho maior e o seu espaço não é tão grande, use esse quadro isolado, isso vai deixá-lo em mais destaque na sua casa. Então essa é a dica, se o quadro for um pouquinho maior e você quer dar destaque a ele, deixe-o sozinho. Agora não, você tem uma parede grande, tem vários quadros diferentes um pouquinho menores que você quer usar, e aí você pode fazer uma composição de quadros sem problema nenhum. E aí o importante é você entender como vai ficar a posição de todos esses quadros juntos. A dica máxima aqui que eu te dou para composição de quadros é: faça essa composição primeiro no chão. Ponha todos os quadros ali mais ou menos na ordem que você gostaria, nas posições que você gostaria, e dali você vê se ficou bom ou não e vai fazendo as modificações. Quando for passar para a sua parede, você já tem as posições delimitadas. E na composição, não precisa se preocupar em fazer algo só linear ou formar um quadrado com todos os quadros. Você tem diversas formas diferentes de fazer algo até bem assimétrico e que fica muito legal. Na internet, inclusive, tem várias imagens que te mostram posições de quadros diferentes que você pode usar aí como gabarito para sua parede. Mas o importante é você primeiro escolher os quadros e fazer esses testes no chão da sua casa para depois passar para a parede. Tem um outro ponto que você precisa se atentar quando você vai escolher alguns quadros aí para sua casa, que é a iluminação. É mais relacionada ao local que esse quadro vai estar. Para você ter ali uma composição, muitas vezes um quadro de um artista famoso que foi caríssimo, você não quer que aquele quadro fique apagadinho ali na sua decoração. Então o ideal é que ele receba uma iluminação especial para destacá-lo. Pode ser com o spot no teto inclinado jogando a luz para o quadro, pode ser inclusive com abajur ali do lado, focando o olho da pessoa. A iluminação, na verdade, é para levar o nosso olho para aquele local. Então, um abajur ali do lado que tem uma iluminação que leve o nosso olhar para a direção do quadro, ou até um pendente mais imponente que faça uma composição com aquele quadro. Então, ter uma iluminação que consiga deixar aquele ambiente claro e que leve o nosso olhar até o quadro também ajuda muito. Bom, você já sabe escolher o seu quadro, você já sabe onde posicionar, como fazer composição. Se for deixá-lo sozinho ou com composição, já sabe que precisa de uma iluminação, mas você sabe a que altura o seu quadro precisa estar? É também uma pergunta muito frequente. O ideal é que qualquer quadro ou composição de quadros esteja na altura do observador em pé. Como assim? Uma pessoa em pé tem uma altura aqui no nosso olhar, que varia entre 1,40 e 1,50. Então, a gente precisa colocar o meio do nosso quadro ou da nossa composição justamente a essa altura. Quando eu falo meio, gente, é assim, ó, se o quadro tem 1 metro de altura, nos 50 centímetros ali no meio dele, dessa parte do meio até o piso, tem que ter entre 1,40 e 1,50. E quando a gente fala de uma composição, é o tamanho completo de todos os quadros juntos. Então, se a sua composição ficou com 1,5, aqui a 75 centímetros no meio dela é que precisa estar a 1,40 e 1,50, para você ter essa visão clara do observador. Se o quadro ficar alto demais ou baixo demais,
ele vai perder o destaque, vai ficar estranho no seu ambiente e pode não ficar muito proporcional também. Então, cuidado com essa altura, ela é muito importante. Outra coisa que nós precisamos nos atentar são as molduras dos quadros. As molduras, elas vão seguir, na verdade, o estilo de arquitetura e decoração que você tem na sua casa. Então, por exemplo, se a sua casa tem um toque mais industrial contemporâneo, muitas vezes molduras lisas, pretas ou brancas podem ficar perfeitas na sua decoração. Ou se você tem uma casa toda rústica, umas molduras em madeira maciça, às vezes até um pouco estragadinhas, ficaria excelente. Ou se você gosta mais de um estilo neoclássico ou clássico mesmo, aquelas molduras trabalhadas, cheias de recortes na madeira, às vezes até pintadas de dourado, podem fazer toda a diferença na sua decoração. O que não dá é para também misturar demais esses estilos. Ter uma casa industrial e usar uma moldura bem clássica. Isso pode quebrar um pouco ali o clima, a não ser que você queira dar um super destaque àquele quadro, botando até a moldura diferente, levando a atenção do observador. Mas isso precisa ser feito de uma forma intencional, muito bem pensada. Via de regra, é importante que a moldura siga, sim, o estilo de decoração que você tem na sua casa. Se está em dúvida de qual tipo de moldura usar, você pode escolher não ter moldura. Existem vários quadros que são vendidos que não possuem moldura. Então fica apenas a pintura ali, ou o quadro, a foto, e você não tem nada em volta. A moldura daquele quadro é a própria parede. Isso também pode fazer sentido para você. E por último, eu vou te dar algumas dicas extras se você quer usar os quadros na sua decoração. A primeira é que você não precisa somente pendurar quadros na parede de forma tradicional. Você pode usar prateleiras para apoiar os quadros, aparadores ou até mesmo no chão. Quando o quadro é muito grande, às vezes a gente apoiando ele no chão, ele forma uma composição muito bonita com o ambiente. Então, abra sua mente, pense um pouquinho fora da caixinha e veja na sua casa outros locais que você pode ter quadros sem necessariamente ser na parede, apoiado em um móvel, enfim, no chão, diversas formas diferentes. Pense um pouquinho fora da caixa e use a sua criatividade, que a sua casa vai ter ainda mais personalidade. E uma última dica aqui para vocês, específica para corredor. Sabe aquele monte de foto de família que a gente não sabe onde colocar? O corredor da casa é um local ideal para você fazer uma composição com todas as fotos da sua família. Por quê? Porque lá é onde você passa diariamente, muitas pessoas passam, mas ele não polui necessariamente o restante da sua casa, porque é o que muitas vezes acontece quando a gente tem muitos porta-retratos. Então faça a dica da composição. Monte no chão todas as fotos de família ali que você tem e que você quer deixar exposta. Veja como fica legal as disposições entre elas e depois passe para a parede do corredor da sua casa. Isso vai dar ainda mais personalidade e utilidade para esse ambiente. Bom, agora você já pode sair desse vídeo, sair do YouTube, ir para a loja, escolher seus quadros e chegar arrasando na sua casa, tenho certeza. Mas se ainda ficou alguma dúvida, algo que você precise saber antes de colocar os quadros na sua casa, deixa aqui nos comentários que a gente responde para vocês. Espero muito que vocês tenham gostado dessas dicas e lembre-se, se você não consegue de jeito nenhum escolher os quadros ou combinar a decoração com os quadros, precisa da minha ajuda para fazer um projeto de decoração, de interiores ou até mesmo de arquitetura para sua casa dos sonhos, é só entrar aqui embaixo no vídeo e clicar em solicitação de orçamento, preencher o seu formulário e a gente vai conversar sem compromisso nenhum. Eu vou fazer uma proposta exclusiva para você. Espero muito que vocês tenham gostado, fiquem com Deus, um beijo e até mais!